Olá pessoal, tudo bem com vocês? Thales de Andrade é quem vos fala. Então vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso curso de prática penal, prática simulada penal. Esse nosso curso, ele se chama Prática Simulada Penal porque, como desde o início eu já venho falando, esse curso ele é direcionado principalmente para a prática penal de OAB. Aqui eu não vou entrar em questões forenses, obviamente que em um momento ou outro nós faremos algumas observações devidas, mas esse curso ele é orientado para a prática penal de OAB e este vídeo é a principal prova disso, porque neste vídeo, antes de nós adentrarmos aqui em cada um dos recursos, que é algo que eu já vou fazer no próximo vídeo, nós vamos falar rapidamente da prova de segunda etapa da OAB. Então este vídeo aqui, para aquela galera que está com dúvida aí de como encarar a prova, quais são as questões técnicas que devem ser encaradas, quais são as questões de atenção, quais são as peças mais cobradas e que por isso devem ser mais treinadas, o que você deve estudar mais, direito penal ou processo penal. Então fique ligado e vamos lá. Primeiramente então, pessoal, vamos abordar aqui questões de ordem técnica. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, a leitura do enunciado, você já vai observar inúmeras coisas sendo citadas e desta simples leitura do enunciado, você já vai enumerando o máximo de teses de defesa possíveis para serem alegadas. Por que eu estou falando aqui tese de defesa? Logicamente, é possível que caia uma queixa-crime, e aí você vai estar como acusação. Só que essa hipótese é uma hipótese que só aconteceu uma única vez, então aqui nós vamos trabalhar com a regra. De qualquer modo, se cair também uma queixa-crime e você porventura vier na figura de acusador, a mesma observação ela vai servir. Anote ponto a ponto da questão e aborde o máximo possível de teses. Então, é muito melhor você correr o risco de abordar teses demais e de viajar na maionese demais quando vai defender o seu cliente, quando vai responder a prova, do que eventualmente você tentar ser sucinto demais, tentar ir direto ao ponto, tentar ir no osso e porventura por alguma questão você esquece, não cita, não trabalha alguma tese que está pontuada no espelho de resposta lá da comissão organizadora do exame. Então, na prova de penal, o objetivo fundamental aqui nosso, e esse é um pensamento também que é corroborado pela prática penal forense, é o de alegar todas as teses de defesa possíveis. Então veja que a depender ali da circunstância, a depender da situação, você vai poder ter tese de nulidade, você vai poder ter tese ali de suspeição, de litispendência, você vai poder ter tese ali de incompetência territorial. Veja, portanto, que você pode ter teses de defesa de cunho formal, teses preliminares, que ocupam aquele tópico ali das suas preliminares. Por outro lado, você pode ter uma tese de cunho material, uma tese que já vai implicar na necessária análise do mérito. Caso, por exemplo, de você trazer alguma situação que aponte para a inexistência de autoria, para a inexistência de crime, né? Ausência de materialidade, ou por outro lado, você pode também trazer alguma tese que aponte uma legítima defesa putativa. Eu gosto muito, se eu fosse examinador, se algum dia vocês me olharem aí, tá aqui a dica, se você, daqui a uns 10 anos, quando eu estiver lá na comissão organizadora do exame de ordem, se Deus quiser, teria essa honra um dia, quando eu estiver lá a essa altura, você vai se lembrar do que eu lhe disse agora. Se você ainda estiver fazendo prova da OAB, é claro, espero que não. Se tiver alguém aí do primeiro período, do segundo período, estiver assistindo, é você, jogador, que vai lá na frente se defrontar com essa situação. Olha só, se eu fosse examinador, eu traria uma tese com certeza de legítima defesa putativa. Por que legítima defesa putativa? Porque aqui ela vai te trazer, estou te dando um exemplo de uma tese complexa, que pode ser que você, porventura, tenha de abordá-la. A legítima defesa putativa é aquela situação na qual o sujeito imagina que age em legítima defesa, mas esse imaginar dele é um imaginar que tem origem em uma representação equivocada que ele faz da realidade. Então veja que é uma hipótese de erro.
E aí você vai ver lá que no Brasil a gente adota a teoria limitada da culpabilidade e a legítima defesa putativa ela é uma modalidade de erro de tipo. Você vai entrar com uma, portanto, excludente de tipicidade, vai pedir ali um artigo 20, parágrafo 1º, vai pedir ali uma retirada do dolo para que o sujeito responda somente pela culpa. Então veja, isso aqui é tese de mérito. Isso aqui você vai ter que analisar prova, vai ter que analisar as circunstâncias do caso. Por outro lado, pode ser que a gente tenha tese como as que eu falei anteriormente, que são tese mais de procedimento, mais de nulidade. Lembrem-se que nunca se esqueçam dessa frase. Se você pretende trabalhar nas ciências criminais, nunca se esqueça dessa frase. Em termos de ciências criminais, em termos de processo penal, forma é garantia e limite de poder. Por isso, você anular um processo, você absolver um sujeito, você fazer com que o sujeito não seja preso em virtude de algum defeito processual, isso no processo penal materializa a justiça. Por que isso materializa a justiça? Ah, professor, mas está claro que ele que cometeu o crime. Você vai deixar, por causa de um procedimento, deixar de prender o sujeito? Pessoal, a questão aqui é que, como eu falei, num Estado constitucional democrático, forma é garantia e limitação do poder punitivo. Então o Estado, ele precisa exercer o ius puniendi da forma mais legítima possível. Não se pode permitir, em nenhuma hipótese, que o Estado, que o direito de punir do Estado sobrepuje regras procedimentais, porque senão você vai abrir espaço para que no momento posterior o Estado se utilize também de argumentos subjetivistas para violar as regras de processo. E aí nós temos que cada vez mais as regras de processo sendo desrespeitadas e aí o processo vai todo por água abaixo. Lembrem-se que quando se fala de poder punitivo, quando se fala de poder do Estado, o poder ele é, digamos assim, guloso. O poder ele não se contém. As flexibilizações processuais penais, as flexibilizações de garantias, elas, uma vez realizadas, tendem a crescer e a aumentar de modo que a própria garantia vá se esvaziando com o tempo. Hoje, o que eu estou querendo dizer? Hoje, por exemplo, você flexibiliza a presunção de inocência, como era o entendimento do STF lá desde fevereiro de 2016, você flexibiliza a presunção de inocência para permitir a execução provisória de pena. Hoje você faz isso. Amanhã você já vai partir, na análise de qualquer caso, você já vai partir da ideia de que a presunção de inocência já pode ser flexibilizada neste caso e, portanto, em outros também vai poder sê-lo. É o caso triste e lamentável que nós tivemos também pouco depois desse julgamento aí da relativização da execução provisória de pena, na situação na qual o sujeito teve uma prisão reconhecida como legal com base pura e simplesmente no fato de o policial ter sentido cheiro de maconha. Então veja, isso é uma excrescência, um absurdo, uma flexibilização muito contundente da presunção de inocência e que, por tal contundência, é incompatível com o Estado constitucional democrático. Então veja, esse é o primeiro ponto que eu queria trocar de ordem técnica aqui nessa nossa aula. Não deixar de levantar nenhuma tese de defesa. Leia a questão, pare e pense uns 5 minutos sobre o que você está lendo ali na questão. Depois que você parou, pensou sobre esses 5 minutos que você está lendo, que você leu a questão, você vai parar e pensar: qual é a hipótese mais estrambólica possível? O que é que tem aqui de mais maluco possível que eu poderia sustentar como tese de defesa? Faça isso. Mal não irá lhe fazer e isso ainda vai desenvolver o seu raciocínio crítico e processual para uma atuação futura, não somente na área penal, mas em todas as áreas do direito. Haja vista que nós, advogados, diariamente nos defrontamos com situações que aparentemente não têm defesa. Então nós precisamos sim exercer a nossa imaginação. Claro, exercer a nossa imaginação não é agir fazendo manobras, mas agir dentro da legalidade, utilizando-nos de prerrogativas hermenêuticas trazidas pela própria legalidade. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro ponto a ser abordado aqui na nossa aula de hoje. Vamos para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto da aula de hoje é, talvez, a coisa mais importante para um advogado. O que é mais importante para um advogado? Ah, professor, é receber o honorário, porque sem receber o honorário ele não consegue pagar o aluguel nem a anuidade da OAB e aí ele vai se lascar. Pois é,
Tudo bem, mas para você receber o honorário, o que você precisa respeitar adequadamente? Tinha uma comunidade no Orkut. Orkut é da minha época de faculdade, né? Da minha época de UFMA. Tinha uma comunidade no Orkut que se chamava assim: advogado não tem vida, tem prazo. Então tenha muito cuidado com a observância dos prazos nas suas peças práticas. Por que você tem que ter cuidado com a observância dos prazos? Porque em 2015, de certa maneira, até certo ponto recente, 5 anos atrás, isso em direito é relativamente pouco, em 2015 nós tivemos o advento do novo CPC. Este novo CPC mudou a dinâmica de contagem dos prazos e estabeleceu os prazos em dias úteis, beleza? Só que veja, o que estabeleceu os novos prazos em dias úteis? O que foi que estabeleceu? O CPC, não é? CPC, Código de Processo Civil. A tua prova da OAB é de segunda etapa de penal. A tua prova da OAB, então, ela vai ter que seguir o Código de Processo Penal. E no processo penal, a contagem dos prazos se dá ainda hoje em dias corridos, beleza? Então tome muito cuidado com isso. O examinador, ele vai te colocar lá no enunciado a descrição de todas as circunstâncias fáticas e ele vai te colocar, dentre essas situações que ele vier a descrever, ele vai te colocar a situação de uma data, ele vai te apontar uma data. Sempre que o examinador apontar data em prova de penal, isso aqui já é uma dica dentro da dica, sempre que o examinador apontar data dentro de prova de penal, muito provavelmente são 3 coisas aqui que você tem que ficar atento. A primeira delas é porque ele apontou aquela data para fins de observância de determinado prazo processual. E aí é o que eu estou dizendo. Esse prazo processual aqui você vai contar em dias corridos. Então veja, se eu fui citado hoje é 4 de junho, hoje é uma quinta-feira. Se eu fui citado hoje, o meu prazo começa a correr amanhã, 5 de junho, sexta-feira. O segundo dia do prazo é sábado, o terceiro dia é domingo, o quarto dia é segunda. E outra coisa, nós vamos ainda falar de resposta à acusação. A resposta à acusação, que é, entre aspas, a contestação do processo penal, ela é uma petição cujo prazo se conta a partir da comunicação do ato e não de juntada de mandado de citação. Beleza? Aqui a gente não tem negócio de AR. Aqui você vai ter citação pessoal e o prazo vai começar a ser contado da efetiva prática do ato. Então fique atento aos prazos. Essa é a primeira coisa que você tem que atentar quando vier uma data na questão. Qual é a segunda coisa que você tem que atentar quando vier uma data no enunciado da questão? A segunda coisa é o direito intertemporal. Todo mundo sabe que, em termos de direito penal, a lei não retroage salvo para beneficiar o réu. Da mesma forma, a aplicação ulterior da lei, ela será se dará somente em termos benéficos. Em outras linhas, tanto para frente como para trás, a lei penal ela só vai ter essa extratividade temporal acaso beneficie o acusado. Logo, pode ser que o apontamento de uma data na sua questão se refira a alguma situação envolvendo direito intertemporal, envolvendo uma lei anterior mais benéfica e uma nova lei que é uma lei mais grave, né, uma lex gravio, ou pode ser o oposto, uma lei anterior mais grave e uma lei nova em benefício, que é uma novatio legis in melius. Então, atente-se a essa situação do direito penal. Uma dica dentro da dica, uma observação dentro da observação da observação. Veja que aqui a gente já está em escalada. Cuidado quando você for observar essa questão de lei mais grave ou menos grave, e isso se referir à norma processual. Por quê? Porque se a lei mais grave se refere à norma processual, mas de alguma maneira aquela norma processual ela tem um caráter de direito material, ela tem um caráter de direito penal e não é uma norma somente e exclusivamente processual e procedimental, a ela também se aplica essa extratividade benéfica, tá bom? Só não vai se aplicar a extratividade benéfica para alteração de leis criminais quando se tratar da alteração de uma norma exclusivamente
procedimental, exclusivamente processual. Beleza? Aí vigora o tempus regit actum. A prática do ato segue a lei vigente naquele momento. Beleza? Tranquilo? A uma altura dessa eu já até esqueci qual era o terceiro ponto dentro da segunda observação, mas nesse momento me lembro. Veja que eu nem precisei fazer o cortezinho do vídeo, já me lembrei. Olha só, terceira observação. Quando o examinador coloca uma data no teu enunciado, o que aquilo ali pode significar? Aquilo ali pode significar também uma prescrição. Então, contagem de prescrição em processo penal é um pouco chato, tá? Como o exame de ordem foi adiado para 31 de agosto e nós temos aqui, portanto, 2 meses, nós temos mais de 2 meses, eu vou gravar uma aula só sobre prescrição para te ajudar, mas a gente fazendo um trato. Você aí, meu aluno da faculdade Florence, vai pegar e falar bem de mim para todo mundo daqui da cidade de São Luís do Maranhão e de onde você encontrar. E você que estiver me vendo aqui, vendo essa aula no YouTube ou em algum outro lugar, você também vai curtir, compartilhar, vai falar de mim até para sua sogra, beleza? Então a gente fica acertado aí, prescrição é um ponto também que você tem de ter atenção quando vai verificar a existência de uma data no enunciado da questão. Então beleza, já finalizamos a nossa primeira dica técnica, que é levantar todas as teses, já finalizamos a nossa segunda dica de ordem técnica, que é ter atenção com os prazos, que no processo penal correm conforme a sua contagem se dá em dias corridos e correm a partir da efetiva data em que o ato foi praticado. Beleza? Essas duas observações, portanto, estão ok. Vamos para a terceira observação. Uma terceira observação, pessoal, que é fundamental também e nós não podemos nos esquecer, é a seguinte. Qual é o nome daquilo ali que você está fazendo lá na segunda etapa da sua OAB? Ah, professor, é a prova. Não, Roberto Carlos, eu estou falando o nome ali efetivamente do ato, não é uma petição. O que é que uma petição faz? Ela não pede? Pois é, então você tem que pedir direito. E o que é que aqui me refiro quando eu falo você tem que pedir direito? Ao seguinte, quando eu falei no início que você tinha que trazer todas as teses possíveis. Quando eu falei que você tinha que trazer primeiro as teses ali de nulidade, depois entrar no mérito, quando você entra no primeiro argumento lá, olha, aqui há uma nulidade por isso, isso e aquilo, requer, portanto, seja a nulidade reconhecida e o ato processual desconsiderado, reputado inválido. Isso é um pedido que você bota ao final do próprio tópico que você elaborou. Depois, lá no mérito, você diz, se trata de legítima defesa putativa, portanto, requer a desclassificação do crime doloso para o crime culposo, ou requer a exclusão aqui da tipicidade e o sujeito, o sujeito seja absolvido. Então, veja, aqui você falou de 2 tópicos, ao final de cada um você botou um pedido. Quando você for fazer o tópico do pedido lá no final, não faça o tópico do pedido com preguiça. Faça o tópico do pedido reforçando tudo aquilo que você já pediu nos tópicos anteriores. Por quê? Porque esse pedido que você faz, esse requerimento que você faz, ele muitas vezes, em muitos espelhos de correção, ele é valorado 2 vezes. Uma é no tópico da fundamentação jurídica, onde você deve ali apontar o porquê juridicamente daquele pedido e ao final você faz efetivamente o pedido, lá no tópico da fundamentação jurídica, e a outra vez que ele é valorado é lá no pedido final da petição, nos requerimentos finais. Então você não vai fazer um pedido lá na sua petição mais ou menos assim: do exposto de tudo que se expôs acima requer absolvição. Se você faz um pedido desse e eu sou o examinador, pelo amor de Deus, meu amigo, eu vou até na tua casa para reclamar contigo. Não vamos ter preguiça. Eu sei que a prova é corrida, às vezes a gente não controla o tempo direito, mas não podemos falhar nisso aqui. Eu geralmente acho interessante se começar a segunda etapa da OAB fazendo pela peça prática, porque a peça prática ela acaba tendo uma maior complexidade e quando a sua mente já está um pouco mais cansada, mais para o final da prova, você vai resolvendo as questões que têm menor complexidade. Eu prefiro esse formato do que o oposto, de você ir fazendo as questões que são mais fáceis e ao final deixar a peça por último. Eu não gosto de fazer isso. Isso aí, se você quer viver perigosamente, você pode fazer isso.
Mas, meu amigo, se eu fizer isso aí, me dá uma angústia. Eu sempre levo biscoito recheado para as minhas provas, sempre levava quando eu fazia a prova. Eu comeria um pacote inteiro só enquanto olhasse para o relógio fazendo a peça no final. Então, por favor, tenha tranquilidade, faça a peça primeiro e não tenha preguiça no momento de elaborar os pedidos, tá? Faça todos os pedidos possíveis, faça todos os pedidos, ratifique, confirme, repita tudo aquilo que você pediu no último parágrafo de cada um dos tópicos da sua peça. Não vamos errar bobagem, beleza, rapaziada? Pois pronto, então vamos lá, quarta observação de índole técnica. Pessoal, a quarta observação de índole técnica também é fruto de muito erro, tá? Aqui eu tenho, dentro dessa quarta observação, duas mini observações também para se fazer. Qual é essa quarta grande observação? Endereçamento. Cuidado com o endereçamento da sua peça, tá bom? O endereçamento da sua peça, ele pode te trazer uma perda preciosa de pontos e uma perda desnecessária. Então veja só, primeiramente, o nível de detalhamento do endereçamento vai ser o nível de detalhamento trazido pela questão. Se a questão mencionou comarca da Ilha de São Luís, você vai mencionar comarca da Ilha de São Luís. Se a questão mencionou juiz de direito do Maranhão, não mencionou comarca, você vai botar só juiz de direito do estado do Maranhão. Se colocar juiz da 7ª Vara Criminal da comarca de São Luís, da Ilha de São Luís do Maranhão, você vai colocar juiz da 7ª Criminal. Então veja, o nível de detalhamento que você vai botar na sua peça prática é o mesmo nível de detalhamento que vai ser trazido no enunciado, tá bom? Não vai inventar, não vá colocar uma situação que o enunciado só fala vara do Tribunal do Júri, você lá para fazer graça vai lá e coloca primeira vara do Tribunal do Júri. Não me invente coisa que não existe, tá bom? Então o detalhamento do endereçamento é o detalhamento trazido pela questão. Atente-se também no endereçamento para as terminologias corretas. O CPC, ele traz uma nova nomenclatura que a técnica correta pelo novo CPC, ela aponta para o seguinte endereçamento: ao juízo de tal vara, ao juízo de tal comarca. É mais ou menos assim que diz o novo CPC. Eu, particularmente, como vocês podem ver até pela minha aparência, lamentavelmente, aliás, deem curtidas aí no vídeo para eu poder ganhar dinheiro aqui, para eu botar um botoxinho nessa testa, mas veja, como vocês podem ver pela minha aparência, um sujeito um pouco mais velho, já estou com 34 anos, eu sou meio old school nesse aspecto. Então eu até hoje nas minhas petições coloco excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito de tal vara da comarca da Ilha de São Luís, ou de tal lugar. Então veja só, se você vai se referir a um juiz de vara de justiça estadual, justiça comum, você vai utilizar a terminologia juiz de direito. Se você vai se referir a juiz federal, você vai utilizar a terminologia excelentíssimo senhor doutor juiz federal. Por outro lado, a divisão em comarcas é da justiça estadual, tá bom? A justiça federal, ela está dividida em regiões, em seções judiciárias e subseções judiciárias. Tenha cuidado com essa terminologia. Uma simples leitura ali naquele resumão de códigos de organização judiciária já é suficiente para você não errar nunca mais isso aqui. Beleza? Segunda observação que eu tinha a fazer dentro do endereçamento. Cuidado, isso aqui traz muitos erros. Quando se tratar de uma petição que tem uma das teses como sendo a de incompetência do juízo, seja incompetência territorial, seja qualquer outra espécie, o endereçamento vai ser para aquele juízo que está mencionado na questão e que você julga que é incompetente. Em outras linhas, se a questão menciona juízo de Pastos Bons, uma cidade aqui do Maranhão, juízo de Passo do Lumiar, e você, quando vai olhar, olha, Passo do Lumiar não é competente porque o crime foi na Ilha de São Luís. Quando você vai questionar a competência do juiz de Passo do Lumiar, você vai endereçar para ele a sua petição. Por que você vai endereçar para ele? Porque os autos do processo estão com ele.
A não ser que você esteja falando aí de um eventual habeas corpus, que aí você vai endereçar para quem eventualmente está hierarquicamente acima da autoridade coatora, mas habeas corpus nós vamos falar em separado. Então cuidado, pessoal. Cuidado, o endereçamento se dá para aquele juiz que está com os autos, para aquele juiz ali que você está questionando a competência. Então essas são as duas principais observações quanto ao endereçamento. Vamos para a nossa quinta questão. Pessoal, a quinta questão de ordem técnica, ela é uma questão de ordem técnica, mas ao mesmo tempo é uma questão também de atenção. Por quê? Porque você na prova tem que utilizar os termos técnicos. Então veja só, se você está citando alguma coisa que está numa súmula, não mude o texto da súmula. Se a súmula fala X, você vai falar X, não vai falar Y. Se a súmula, por exemplo, a súmula vinculante que trata do direito de vista do advogado aos autos do inquérito, se a súmula falar polícia judiciária, por mais que fala polícia judiciária, por mais que você saiba que aquilo ali está tecnicamente errado e que ali era para estar polícia investigativa, você vai usar ali o termo polícia judiciária. Por quê? Porque o examinador ele tem muita prova para corrigir e ele vai olhar o espelho de prova, ele não vai ficar lendo do primeiro, ao menos não todo. Se o examinador ali tiver se o examinador transar, ele não vai, desculpa aí, censura. Se o examinador então tiver ali mais o que fazer, ele não vai ficar lendo vírgula a vírgula do começo até o fim. Então ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o espelho e vai procurar as palavras-chave na tua prova. E aí pode ser que ele, por você ter substituído um termo, que ele não tenha visto essa palavra-chave e não te dê a pontuação. E aí olha o transtorno que isso vai te dar. Você vai ficar extremamente angustiado, vai ter que recorrer e vai ter que torcer para o examinador do recurso concordar com aquilo ali que você efetivamente escreveu. Ah, professor, mas assim, isso não é justo, não sei o que, meu irmão, aqui a gente está fazendo uma prova. Aqui a gente está fazendo uma prova. Lamentavelmente o mundo é injusto. Vamos discutir teoria da justiça em algum vídeo aí futuro, onde nós discutiremos Dworkin, Amartya Sen, vamos discutir John Rawls, etc. Mas aqui você tem que ter uma razão instrumental. Aqui o seu conhecimento tem que estar direcionado para você passar, porque lamentavelmente é como as coisas funcionam. Então, quanto às dicas técnicas, eram essas que eu tinha para dar. Uma última observação ainda quanto aos termos, tá bom? É que você tem que ter cuidado com os verbos corretos quando vai fazer a petição. Remédio constitucional, você impetra. Ação, uma ação popular, por exemplo, você propõe. Uma queixa-crime, você oferece. Denúncia, você oferece. Recurso, você interpõe. Embargo, você opõe. Habeas corpus, como eu disse, mandado de segurança, você impetra. Então, cuidado. Defesa, você apresenta. Cuidado, então, com esses verbos, cuidado com esses termos técnicos, não vá errar bobagem na sua prova, beleza? Então, eram essas as observações de cunho técnico que eu tinha para te fazer. Então é isso, rapaziada, vamos aguardar então aqui a segunda parte, na qual nós iremos falar agora sobre as questões mais de atenção. Fique ligado, porque essas dicas aqui são preciosas, podem parecer bobas, mas elas te ajudam a passar na prova e elas podem ser aquilo que signifique a diferença entre a sua reprovação e a sua aprovação. Confie em mim, eu já estou nessa vida há mais de 10 anos, já estudamos aqui tudo relacionado a exame de ordem, já estudamos aqui tudo que pode ser cobrado de você. Um beijo, a vida não para, o Thales não para.